Valeu, Eric. Valeu, irmão. Fala aí, galera, tudo certo com vocês aí? Boa noite para vocês. Poxa, a gente fica muito feliz aí que você esteja presente nessa noite. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Então, o que vai rolar agora nesse momento? Você que nunca esteve no nosso meio, você é bem-vindo, totalmente bem-vindo aqui. A gente orou a Deus, pediu para que você viesse nessa noite. E o que a gente vai fazer? A gente vai ler um trecho da Palavra de Deus. Esse texto foi escrito há 2000 anos pelos seguidores de Jesus e contam uma parte da vida da história de Jesus, né? Da vida dele e da história dele. E o que me garante que esse texto é um texto verdadeiro? O que me garante é que as pessoas que escreveram esse texto deram a vida por esse texto. Então, essas pessoas foram ameaçadas porque tinham escrito esse texto. Essas pessoas foram torturadas porque escreveram esse texto. E muitas delas receberam a mesma morte que Jesus recebeu, uma morte por crucificação. Então, elas deram a vida e garantiram com a própria vida que esse texto é verdadeiro, fiel. Por quê? Não sei se você está ligado no que eu estou explicando. Tipo assim, se tivesse aqui 11 pessoas que resolvessem, no século I, inventar uma história sobre Jesus, os 11 discípulos de Jesus inventassem uma história sobre Jesus e a gente combinasse assim, vamos dizer que a história é assim e termina de tal modo e a gente faz uma mentira combinada e coloca essa parada para rolar, assim, mundo afora, tudo mais. Poxa, se a gente tivesse inventado uma mentira, eu acredito, e eu faria isso, né? Cara, eu não daria a minha vida por uma mentira que eu mesmo inventei. Você entende? Eu posso sustentar a mentira até certo ponto, mas o que faria eu sustentar a mentira na hora de eu ser crucificado? Você nega essa parada aqui, ou você vai ser crucificado igual o cara que você está falando que foi crucificado e que ressuscitou. Então foi exatamente isso que aconteceu, eles deram a vida deles porque eles sabiam que essa mensagem era verdadeira. Então a gente vai ler essa mensagem. O que eu estou tentando fazer? Explicar para você o quanto que esse texto é importante. Esse texto perdurou durante 2000 anos, muitas pessoas deram a vida para que esse texto chegasse às nossas mãos, e agora a gente vai ter o privilégio de ler esse texto falando sobre Jesus. Não sei se você entende essa parada agora, mas se não entende, guarda essa parada no seu coração. Jesus trouxe você aqui nessa noite, foi Ele que te trouxe. Você veio pelo convite de alguém, provavelmente, e você, não recebeu Jesus assim, vai lá no Gol, tal, que vai ser maneiro hoje. Eu sei disso, cara, mas no final das contas, essa história vai dizer que tudo está sob o governo de Jesus, foi Jesus que te trouxe, e Ele queria falar ao seu coração. Então a gente vai orar. Eu vou fazer essa oração e queria que você fizesse essa oração comigo, que você pedisse para Jesus falar ao seu coração nesse momento, beleza? Tirasse toda a distração do seu coração, qualquer coisa que esteja assim, te atrapalhando a raciocinar, pensar, se concentrar nessa palavra, e aí a gente vai orar e eu vou explicar um trechinho da Bíblia para você, vai ser isso que vai acontecer, beleza? Então vou fazer essa oração com você. Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas que o Senhor trouxe para essa tenda nessa noite, para ouvirem a Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade que você me dá de pregar o Teu Evangelho, falar a boa notícia que mudou o meu coração e a minha história e poder compartilhar isso com essas pessoas que estão aqui. Por isso, Senhor, eu peço que você fale a cada coração nessa noite, não eu, que fique gravado aquilo que seja a verdade do Teu Evangelho, que as vidas se transformem, como a minha vida foi transformada um dia. Fale a cada coração, Senhor, por favor. Eu não posso fazer isso, só você pode. Em nome de Jesus, amém. Galera, às vezes a gente recebe uma informação assim, e a gente recebe informação errada, né? Isso traz resultados para a nossa vida. Eu acho que em grande parte assim, a galera que já ouviu mais ou menos o Evangelho, não ouviu o Evangelho da maneira correta e de repente não entendeu o essencial do Evangelho. Quando a gente entende uma mensagem errada, a gente chega a conclusões erradas que podem afetar a nossa vida. Tipo assim, uma vez eu estava passando, eu acho que era em São Francisco, aí tinha uma lei seca ali.
Vocês estão ligados, né? De vez em quando tem a lei seca ali em São Francisco. E aí, pô, o agente público lá, não sei se era policial, não sei. Aí me parou e, poxa, resolveu fazer lá o tal exame do bafômetro comigo. E aí, assim, estava tudo certo, meu carro estava certo, eu também estava com habilitação, tranquilo, e eu também não tinha bebido, e eu não tenho costume de beber. Mas beleza, aí o cara me chamou para fazer o exame, aí eu fui, só que na hora, cara, você fica meio nervoso, não sei porquê. Tava tudo certo, né, mas eu fiquei meio nervoso, assim, caramba, vou fazer esse exame agora. E aí o agente me chamou e falou assim, olha, tá vendo, esse negócio aqui é descartável, é um negócio que ele ia botar na minha boca para eu soprar, né. Esse negócio é descartável, estou abrindo aqui na sua frente, aí beleza, me deu aquele soprinho ali para eu soprar, e ele falou assim para mim, agora... Aí ele tinha visto na minha habilitação, Clóvis, você tem que soprar de 3 a 5 segundos. Só que eu ouvi ele falando no nervosismo ali da hora, eu ouvi ele falando assim, você tem que soprar 35 segundos. Ele falou de 3 a 5, eu ouvi 35. Cara, quando eu ouvi 35 segundos e ele puxou a máquina assim para colocar na minha boca, aí eu falei assim, peraí, rapidinho. Porque eu pensei, cara, como é que eu vou soprar 35 segundos? Vou ter que, né, pô, soprar de verdade. Aí ele pensou, pô, o cara tá bêbado, com certeza. Porque eu falei, peraí, rapidinho. Aí comecei a respirar, eu já tinha visto num filme que se você respirasse 3 vezes profundamente assim, você conseguia ir debaixo d'água e tudo, né? Aí eu, calma. Aí comecei a respirar, o cara olhando pra minha cara, tipo assim, que maluco é esse? Aí eu respirei 3 vezes, aí eu fiz assim, tipo, pô, vem logo, traz logo essa máquina que meu ar vai acabar, né? Aí eu comecei a soprar e rapidinho ele tirou, e eu fiquei, cara, estranho, ele falou 35 segundos, e eu soprei tão rápido. Aí depois eu vi a mesma informação, o cara do lado. Aí eu vi que era de 3 a 5 segundos, e o cara, surpreendentemente, olhou para a maquininha, viu que estava 0 álcool, né? Tipo assim, pô, o cara é maluco mesmo, de verdade, não é bebida alcoólica, não é nada disso, é só doideira desse cara. Às vezes a gente ouve o evangelho, cara, e a gente entende a parada errada. E assim, pô, no meu caso era uma brincadeira, né? Resultou numa história boa, mas no nosso caso da nossa vida, isso é o determinante para o nosso destino. Se você olhar para esse texto aqui, que está projetado aí no telão, ó, a gente está em Mateus capítulo 11, a gente vai ler o verso 28, 29 e 30, é uma fala de Jesus para os seus amigos, para os seus discípulos, e ele diz assim, não sei se você consegue dar uma carona para quem está do seu lado aí, né, se puder, maneiro, Mateus 11, Mateus foi discípulo de Jesus, ele escreve essa passagem, e ele vai dizer o que Jesus fala para os seus discípulos. Ó, Mateus 11, 28 diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. O que Jesus está querendo dizer com esse texto? Galera, quando a gente ouve o Evangelho, e quando eu ouvi o Evangelho pelas primeiras vezes, eu não tinha entendido o que isso significava. A palavra Evangelho significa boa notícia. Beleza? Então o Evangelho é uma notícia boa, só que é uma notícia boa que vem acompanhada de diversos desafios. Numa outra situação da minha vida também, eu fui doar sangue. Alguns já conhecem essa história aqui, eu fui doar sangue, aí, na verdade, eu não fui doar, foi assim, minha mãe ia doar sangue e queria uma companhia para ela poder doar sangue, aí me chamou, aí eu fui com ela lá para o lugar que doava sangue, só que aí chegou lá, a pressão dela estava muito baixa, e a pessoa falou assim, pô, você está aí, por que você não doa? Aí eu fiquei naquela sensação assim, pô, realmente, né, cara, já estou aqui, então vou doar. E aí eu fui doar sangue e tudo mais. E aí eu comecei a passar mal doando sangue, aconteceu essa parada também comigo, porque quando eu comecei a... Porque na hora que você ouve falar de doação de sangue, você acha que é tranquilo. Alguém aqui já doou sangue? Pô, você acha assim, cara, é uma agulhinha, né, que vai colocar no seu bracinho e tal. Pô, a pessoa pegou um cano, meu irmão, um negócio assim grosso, calibre grosso,
enfiou no meu braço e começou a encher uma bolsa de sangue. Aí quando essa parada começou a acontecer, eu comecei a pensar assim, cara, eu vou passar mal. Eu tenho esse problema, que a minha mente joga contra, né? Aí eu, vou passar mal. Aí daqui a pouco eu já fui começando a ficar assim, totalmente pálido e já vendo tudo escuro na minha frente. E umas senhorinhas doando sangue assim, tipo, tranquilo. Ainda mexiam um braço assim para espirrar sangue. E eu ali, vou passar mal. Aí daqui a pouco aquela voz interior já se transformou na seguinte voz: estou passando mal. Já não era eu vou passar mal, entendeu? Aí já era, estou passando mal. Aí a galera viu que eu estava passando mal de algum modo, aí veio e me socorreu, colocou a cadeira meio que deitada, né? Procedimento médico importante, para o sangue voltar. Eu não sei se eu já estava delirando, se eu já estava, né, em outro mundo, ou se era realidade, mas eu ouvi alguém falando assim, eu não sei se era a zoeira dos caras, né? Eu ouvi alguém falando assim, o enfermeiro lá falou, qualquer coisa a gente bota o sangue de volta nele. Aí eu pensei assim, cara, eu vou passar por esse sofrimento todo e não vou nem doar sangue, né? Vamos botar o sangue de volta. Sei que eu quase morri, mas voltei. Cheguei à minha casa e estava tudo certo. Um dia eu recebi uma correspondência na minha casa. Aí era uma correspondência de um instituto médico do governo, né, governamental. Aí dizia assim, Clóvis, você tem que comparecer ao local tal, andar tal, do Instituto Médico e tudo mais. Aí eu pensei assim, que coisa estranha, né? Por que chegou essa carta? Aí eu comecei a pensar, eu fiz essa doação de sangue. E aí eu fui na tal data que estava marcada pelo telegrama, eu tinha que assinar e tudo, a carta lá que eu tinha recebido. E aí cheguei no tal lugar. Quando eu entreguei a minha cartinha lá para a pessoa da recepção, ela olhou para a minha cara assim, tipo com uma cara de morte, tipo, coitado desse cara que chegou aqui. E ela falou assim, você se dirige à sala tal, fica esperando ali que eles vão te chamar. Eu fiquei, caramba, que doideira, né? O que está acontecendo? Para resumir a história, galera, foi o seguinte... na doação, eles fazem outros exames também, né? E aí perceberam que eu tive contato com um vírus, que era um vírus muito grave. E aí, eles me deram essa notícia. Eles falaram assim para mim, cara, então, você teve contato com vírus, e esse vírus é um vírus grave, então a gente precisa examinar sua família também. Mas a boa notícia, até chegar a boa notícia, eu passando mal de novo, né? Na minha cabeça, estou passando mal. Aí chegou a boa notícia finalmente. Aí qual era a boa notícia? Cara, mas você tem, na verdade, o antígeno. Então você teve contato com o vírus, mas seu corpo reagiu naturalmente. É um vírus que não tem cura. Seu corpo reagiu e você está curado. Só que a gente agora tem que examinar a sua família. Cara... Aí, quando eu recebi essa notícia, eu consegui entender o quanto que a notícia, no final das contas, era boa, mas era uma notícia grave e era uma notícia difícil de eu compreender. Ou seja, cara, acompanhada da notícia boa, tinha uma notícia ruim. E o Evangelho, galera, é assim, a boa notícia, ela vem acompanhada de algumas notícias que são duras para a gente. Que notícias são essas? Aqui a gente tem a pessoa de Jesus. Jesus, ele diz que ele é o Filho de Deus. Por que o Filho de Deus viria ao mundo? Quando eu estudei na faculdade, na UFTAL, eu me lembro que eu estudei literatura, e eu gostava muito de literatura grega, e a gente via todos os personagens gregos querendo ser deuses, e eram humanos querendo a glória de ser um Deus. Mas a Bíblia vai apontar para a gente um caminho contrário, porque a Bíblia vai dizer para a gente, e isso faz parte da boa notícia, só que você tem que esperar um pouco, beleza? Isso faz parte da boa notícia, que o pecado entra no mundo através de um casal, que é chamado na Bíblia de Adão e Eva. O pecado entra de tal modo que faz um estrago terrível, que você hoje liga o noticiário e sabe que estrago é esse. Essa é a doutrina da Bíblia, esse é o ensino da Bíblia, mais fácil da gente comprovar. Se você pegar o jornal do dia, se você pegar o site de notícias do dia, se você se olhar no espelho, você vai perceber
que o mal faz parte da vida. Dois filósofos no passado perceberam isso com clareza. Um se chamava Rousseau, o outro se chamava Hobbes. Esses dois caras tinham uma determinada discussão, que era assim: onde é que surge o mal? O mal surge no indivíduo, no ser humano, e Hobbes pensava assim, e Rousseau pensava, o mal surge coletivamente na sociedade. Só que os dois chegaram à mesma conclusão, que é: o mal existe, o mal existe. E a Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai chamar esse mal de pecado. O pecado existe, querendo a gente ou não. Ele está em todos os lugares, em cada um e coletivamente. O mal está presente. O que seria o pecado na Bíblia? O pecado seria a gente errar o alvo, a gente fazer algo que seria contra a vontade de Deus, aquilo que Deus quis que a gente fizesse. Quando esse casal peca e o pecado entra no mundo, a gente se distancia de Deus. Lá no livro de Romanos vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e foram separados de Deus. Agora já não tem mais um justo sequer, o justo no padrão de justiça de Deus, que é o padrão de justiça da perfeição. Você pode se achar bom, mas a Bíblia vai tentar te mostrar que você não é bom o suficiente para ser salvo. É como se fosse assim, sei lá, a gente pega vamos fazer uma prova de natação. Beleza, fala num cara muito bom de natação aí, sem ser você, Michael Phelps. Lembra desse cara? Michael Phelps, o atleta, né, mais premiado, maior número de medalhas. Estão ligados, sabem quem é Michael Phelps, não sabem? Beleza, vamos botar Michael Phelps. Você nada bem? Pode falar a verdade. Você pega a onda, você não nada bem? Você entra em Taquatiara, não é? Nada bem, que eu não... eu nem entro em Taquatiara. Beleza, então vamos pegar Michael Phelps, Joãozinho aqui e Clóvis, numa disputa de natação. Beleza? Quem vai ganhar? Você? Você falou que não nadava bem, cara. João, não. Michael Phelps, provavelmente. Mas a gente não sabe ainda qual é a prova. Cara, a prova é assim, a gente se lança ali em Taquatiara e a gente vai nadando até a África. Beleza? Quem vai vencer essa parada? Tem que chegar lá, Ninguém, eu vou me afogar na primeira onda que vier, eu já me afogo. Cara, a Bíblia vai mostrar pra gente que esse chegar até o céu, diante do pecado, se torna impossível, como se a gente quisesse nadar daqui até a África. Você pode ser o Michael Phelps, o cara mais maneiro do mundo, beleza? O maior número de vitórias, mas isso não vai acontecer. Se isso se torna impossível, agora Deus tem que vir ao mundo para que os filhos dos homens possam se tornar filhos desse Deus. Então, o caminho que a Bíblia vai apontar é totalmente inverso daquilo que eu aprendi na literatura grega. Não há nada que eu faça, eu posso ser o cara mais brilhante, o cara mais maneiro. E sabe um mistério que é maravilhoso nesse texto aqui, cara? É que do início ao fim, esse texto mostra pessoas que são totalmente comuns, pessoas que seriam desconhecidas, mas que foram alcançadas por essa boa notícia. Então, tipo assim, pensa nos heróis desse tempo. No mundo antigo, tinha uns caras chamados Aquiles, Odisseu, eram os heróis do mundo antigo. Pensa nos heróis desse tempo. Quem que a gente está vestindo essa camisa aí? Geralmente são, né? Neymar, Vinícius Júnior. Alguém falou aí Vinícius Júnior. Alguém está com a camisa do Marquinhos aqui? Ninguém, né? Ninguém, cara. Falei pro pessoal ali, era certo que isso ia dar errado. Né? Porque você vê, eu vou repetir essa, hein? Olha o time da Croácia, escalação da Croácia. Petkovic, eu sabia que o Brasil ia perder. Não foi, Kézia? Eu não coloquei no grupo que o Brasil ia perder? E o que aconteceu? O Brasil perdeu. Olha só a escalação da Croácia. Petkovic, não é isso? Modric, um cara chamado Miotic, o técnico do Brasil, Tite.
O cara é da Croácia, meu irmão. Você vê que acabou o jogo, o cara foi comemorar no vestiário lá. Largou a galera chorando. Isso aí ia dar errado. A gente olha para os heróis desse tempo, são esses caras, os heróis desse tempo. O estranho, cara, é que a Bíblia chama pessoas comuns para viverem uma vida que é totalmente superior a essas todas. Na percepção de Jesus Cristo, a vida mais gloriosa que existe é daqueles que são cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque esses podem compreender que o peso dessa vida é tão terrível, tão ruim, tão grotesco, tão monstruoso, tão horroroso, que precisam de alguém para compartilhar esse peso. É justamente isso que Jesus está querendo dizer nesse momento. Cara, o que é maneiro do Evangelho, e essa é a única lição que a gente vai ter desse texto, o que me impactou no Evangelho é que a boa notícia é uma pessoa. Isso é o Evangelho. A boa notícia é Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. E o que significa essa boa notícia? Significa que existe um Deus que se importa com a gente. Então, o Deus apresentado na pessoa de Jesus não é o Deus do espiritismo e das religiões orientais. Não é aquele Deus indiferente, não é aquele Deus sem personalidade, sem pessoalidade, com quem eu não posso trocar uma ideia, aquele que não se interessa pela minha vida, e aí ele não pode mergulhar e caminhar do meu lado, e aí ele não pode dividir isso que a Bíblia está chamando de jugo, de peso. Sabe o que é essa parada aqui, que Jesus está dizendo? É o seguinte: nesse mundo antigo, você tinha um carro que você colocava, né, uma carrocinha, um boizinho na frente, você colocava uma coisa para prender esse boi, você chamava essa parada de jugo. E o boi trabalhava carregando fardos que são muito pesados. E Jesus provavelmente está pertinho desse cenário e está falando para os discípulos dele assim: olha, se vocês estão diante dessa vida, cansados e sobrecarregados, vocês podem vir a mim. Vocês podem se aproximar de mim. Por quê? Porque quando você toma o meu jugo, que é a minha direção para a sua vida, e aqui a gente tem uma notícia ótima e uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim do Evangelho? Você não manda na sua vida. Não sei se você sabe disso, mas você não manda na sua vida. Só que Jesus está dizendo que você pode caminhar sob a direção dEle. Ele quer guiar a sua vida a partir de agora. Ele quer te mostrar qual é o caminho sublime dessa vida. E se, por exemplo, a gente pega um cara que seja o mais importante do futebol aí, quem ganhou o prêmio foi Benzema mesmo? Ou tô falando, é certo, né? O cara que foi o... Isso aí. Cara, pô, Benzema, esse cara é o quê? Francês? Pô, beleza. Pega o melhor do mundo do futebol, Benzema. Cara, sabe qual é a vida do Benzema? Além de qualquer outra coisa que ele faz, pô, ele come aquilo que seja o melhor do mundo, ele vai para as maiores festas, ele está diante de todos os holofotes, e estão tirando fotos dele, todo mundo quer ficar perto dele, ele é o grande atleta, ele é a divindade desse mundo aqui. Sabe qual é a minha vida, meu amigo? Eu moro em São Gonçalo. Eu moro em São Gonçalo, eu como miojo, beleza? Porque às vezes é o que tem. Para sentir o gostinho de camarão, né? Bota aquele pozinho. Pô, tem um miojo agora, cara, que é com pozinho de camarão com alho torrado. Pô, que delícia! É o que eu coloco ali, faço aquela maravilha. Se tiver feijão, maravilha. Eu esquento a minha comida no micro-ondas. Benzema come a comida dos chefes franceses. Cara, qual vida é mais gloriosa? Se o Benzema ganhar agora a Copa, passou, né? A França passou, não passou? Oi? Não está jogando, não?
É mesmo? Benzema se machucou, galera. Já se deu mal, minha vida já está melhor que a dele. Aqui eu estou bem, está machucado. Vamos pensar em Mbappé então. Pô, o cara tá lá, meu amigo. O cara vai ganhar o prêmio, melhor jogador. O cara vai ganhar, levantar aquela taça e eu estou vivendo a minha vidinha. Mas sabe o que é maravilhoso do Evangelho, cara? É que na perspectiva de Jesus, a minha vida pode ser muito mais gloriosa do que essa. Porque na perspectiva do Evangelho, em algum momento da minha vida, e foi exatamente com 15 anos, por isso eu entendo que todo mundo que está aqui pode compreender o Evangelho. Com 15 anos, cara, eu senti todo o peso do mundo nas minhas costas, com 15 anos. A vida não fazia sentido nenhum, tudo era cansaço, tudo era tristeza, tudo era terrível demais. E no meio de todo o meu sofrimento e falta de sentido, eu encontrei essa pessoa que disse para mim, no meu caminho, na minha história, lá na minha cidade, disse assim para mim: venha até mim, Clóvis, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou dar para você descanso, cara, descanso. Hoje a minha alma descansa como nenhuma outra descansa, a não ser que seja daqueles que conhecem essa palavra. Esse Deus tão bonito que é Jesus Cristo, Ele poderia ter dito para mim assim: pô, Clóvis, você não é bom o suficiente, cara. Então, sai fora. Entendeu? Pô, Clóvis, você fez tudo errado na sua vida. E eu tinha feito tudo errado. Eu me lembro de um pecado, cara, sempre, que para mim é um dos piores que eu já cometi. Você consegue entender que você é pecador, que você comete erros? Você consegue entender? Se você for minimamente sincero, você vai entender isso. Eu me lembro que nessa época, com 15 anos, eu queria ir para uma festa da escola, da minha escola. E aí, a minha avó, que tinha me criado, cuidado de mim quando eu era criança, e tinha me ensinado muita coisa valorosa, e me amava, e daria a vida por mim. A minha avó estava com câncer no hospital, morrendo. E aí eu me lembro de ter querido que minha avó não morresse na semana em que eu teria festa, para que eu pudesse ir a uma festa da minha escola, cara. Olha só que pensamento mesquinho, olha que egoísta que eu era, olha que pensamento grotesco. Então minha avó estava sofrendo, e eu não queria que ela parasse de sofrer, eu queria que ela sofresse mais um pouco, só para eu poder ir para uma festinha, para estar com os meus amigos na escola. Essa era a minha vida, o coração de um garoto de 15 anos. E Jesus olhou para esse coração perverso, e Ele disse assim: Clóvis, pô, vem para mim. Ele não diz: Clóvis, sai daqui, cara, você é um garoto terrível, você é um monstro. Não, Ele disse: Clóvis, vem a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, você tem que aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A vida de Jesus vai mostrar isso para a gente, que existe um Deus pessoal, que vem ao mundo fazer a obra que a gente não consegue fazer. A gente que não consegue nadar daqui à África, muito menos a gente consegue chegar até o céu. Só que então esse Deus desce do céu e vem a essa terra. Jesus é esse Deus que vem ao nosso encontro, e Ele se faz homem e habita no nosso meio. Ele cheio de graça e de verdade, Ele totalmente santo, Ele totalmente puro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Ele é o sacrifício que é dado no nosso lugar, para que hoje eu pudesse ser e você considerados filhos de Deus. Jesus, Ele entrega a sua vida, Ele nasce num lugar pobre, sujo. O que é bonito da história, você está vendo as luzes de Natal pela cidade? Cara, a sua cidade está muito bonita, a minha não está tanto. Mas aqui está maneiro, cara. Eu passo na frente do Campo São Bento. Pô, o Campo São Bento está bonitão. De noite, está maneiríssimo. As luzes de Natal. Pô, São Francisco, a orla, com aquela árvore de Natal. Todas essas luzes, ainda que elas não saibam, ainda que quem tenha projetado não saiba,
todas elas apontam para a luz que é maior do que todas, para o Pai das luzes, para aquele que brilha mais do que o sol no meio-dia, para Jesus Cristo. Tudo isso aponta para Jesus. É por isso que existe esse Natal. E sabe onde Jesus nasceu, cara? Jesus nasceu num estábulo, num lugar onde seres humanos não nascem. Jesus não nasceu na maternidade ou em casa, sei lá onde você nasceu. Jesus não nasceu nesses lugares. Jesus nasceu num lugar onde os animais nasciam. Foi nesse lugar que Jesus escolheu nascer. Ele governava o universo com todo o poder. Ele poderia ter escolhido nascer no maior palácio de todos, mas não. Ele nasce numa estrebaria, ele vive uma vida de sofrimento. Ele é aquele de quem todos escondem o rosto. Você já viu um sofrimento terrível, uma cena terrível, que você virasse seu rosto para não ter que enxergar? Fechasse seu olho para não ter que olhar? Jesus era a pessoa de quem todos viravam o rosto por conta do seu sofrimento. E Ele faz isso para que carregasse na cruz o nosso pecado, o nosso erro, aquele pensamento maldito que eu tive sobre a vida da minha avó, para que ela sofresse mais, para que eu pudesse ir numa festinha da minha escola. Jesus carrega na cruz todos esses pensamentos, todas as nossas falhas, todas as nossas falas, toda a nossa vida cheia de erros, cheia de pecados. E Ele faz isso para que a gente encontre descanso para a nossa alma. Eu pensava, até os 15 anos assim, cara, que a vida seria sempre esse quase, sabe? Essa sensação de você nunca encontrar sentido, de você nunca encontrar descanso, sempre um porto que nunca chega, sempre uma felicidade que nunca acontece, sempre um abraço que termina rápido demais, sempre a lágrima que não para de rolar, sempre o vazio no coração. Mas em Jesus a minha alma encontrou descanso e finalmente eu recebi esse abraço. Jesus diz para você nessa noite, Ele te chamou para que você viesse e Ele diz para você nessa noite: venha a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou dar descanso a você. Pô, Clóvis, mas eu não estou cansado e sobrecarregado. Poxa, cara, então Jesus ainda não está te chamando. Infelizmente, cara. Jesus chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que pelas suas próprias forças não conseguem mais, não conseguem fazer, não conseguem chegar ao céu com a sua própria força, com o seu próprio braço. Essa é uma parte dessa notícia. Jesus tem que vir ao mundo porque a gente não consegue fazer a nossa própria história chegar até o céu. De certo modo, a cruz de Jesus, ela é ofensiva para a gente por conta disso. Porque na cruz, o nosso pecado está estampado. E a nossa falha está estampada. A nossa incapacidade está estampada. Por isso, para você se achegar a Jesus, você tem que ser como Ele, manso e humilde de coração. Você tem que ter a humildade de reconhecer que por você mesmo, cara, não vai rolar, não vai dar certo. Só que Ele te ama e entrega a vida por você, para que você tenha uma nova vida diante dEle. Eu me lembro que depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, cara, comendo o miojo que eu comia, morando na minha cidade do jeito que era, cara, minha vida sempre foi mais gloriosa do que o do melhor atleta do mundo, do Mbappé, do cara que levanta o troféu no final das contas. Eu sempre achei bonito que Jesus me chamou sem eu ter qualidades assim. Eu nunca fui o melhor na escola, o mais destacado, o mais inteligente de todos. Eu nunca fui melhor em nada. Eu acho que eu nunca ganhei troféu nenhum. Entende? Nunca, cara. E Jesus me chamou, Jesus queria me encontrar. E Jesus te chamou hoje para que você ouvisse essa palavra maravilhosa, para que ela entrasse no seu coração e mudasse a sua vida. Como que você vive essa parada a partir de hoje? É a única forma de você
colocar isso na sua vida hoje em prática, se você quiser. Cara, a única aplicação é você se aproximar de Jesus. Jesus te chama agora para você se aproximar dele. Vem a mim. Você se sente incapaz? Vá até Jesus. Você quer sentido para a sua vida? Vá até Jesus. Você entende que você precisa chegar até o céu, você precisa de salvação, você precisa se encontrar com Ele, você se sente cansado e sobrecarregado, vá até Jesus. Como que você faz isso? Aqui, no meio das pessoas que vão até Jesus com você. Em oração, peça para Jesus entrar no seu coração. Ele é um Deus pessoal, como eu falei. Você pode falar com Ele, é só você falar que Ele escuta. Onde você estiver, no meio do pecado que você esteja, você pode falar com Jesus. Qual é o vício que corrompe o seu coração? O que é a falha que você não consegue se livrar? Coloca isso diante de Jesus, fala com Ele nessa noite. E Ele vai tratar o seu coração, e Ele vai te dar descanso para a alma. Porque o caminho que Ele mostra para a sua vida é um caminho suave. Busque a Jesus através dessa palavra, cara. Começa a ler esse negócio aqui. Porque essa é a palavra mais importante de todas. Nessa palavra, a vida e a vida eterna. Comece a ler a sua Bíblia, comece a perguntar para a galera que está aqui do seu lado, comece a perguntar o que isso significa, por que Jesus disse isso, até o momento em que Jesus realmente vai fazer morada no seu coração e vai transformar a sua vida por completo. Amém? Posso fazer uma oração por você? Aí o que eu queria que você fizesse? Quero que você faça sinal nenhum, nada, beleza? É você sozinho, fechar o seu olho no seu coração e você orar comigo com sinceridade para que Jesus transforme a sua vida e te mostre esse caminho de leveza, esse caminho de bênção, esse caminho de salvação, esse caminho de redenção. Vamos orar? Jesus, eu peço para que assim como você fez comigo, há 25 anos, num dia que ficou marcado na minha história, peço que o Senhor faça com essa pessoa que está aqui, que você trouxe, que você conhece o nome e toda a história, e cada passo, e antes de nascer você já conhecia, e todo o sofrimento também, Senhor. Peço que você faça igual, Senhor, que você se apresente a essa pessoa, que você toque no coração, que você caminhe com ela, Pai. Como diz a sua palavra, que seja assim para sempre. Jesus, eu repito o que eu gostaria de dizer naquele dia que eu te encontrei, que eu só consegui dizer depois, repito nesse momento, para que essas pessoas possam dizer isso no coração também, Jesus. Senhor, entra no meu coração, apesar de eu não merecer, tantas falhas que eu cometi, quantas vezes eu fugi de você, como uma criança que foge do pai, mas que no fim das contas corre para o abraço do seu próprio pai. Ah, Jesus, você quis que eu viesse aqui nessa noite, você quis que eu tivesse na sua presença. Muito obrigado por eu ter ouvido essa palavra. Faz morada no meu coração para sempre, Jesus. Faz com que a minha vida sirva de algum modo para te glorificar. Muito obrigado pelo perdão que existe na tua palavra. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo teu sangue derramado. Muito obrigado pela vitória da cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque você escolheu não os melhores desse mundo, mas aqueles que seriam esquecidos, mas que nunca foram esquecidos por você, Jesus. Nunca foram. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque você não se esqueceu de mim em nenhum momento e mudou a minha história. No teu nome eu oro, amém, Senhor.